Olá, príncipes e princesas do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Quero aqui também saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Bem, irmãos, o vídeo de hoje é uma sequência de versículos bíblicos que vou trazer para vocês. Eu acredito que esse vídeo será de bastante bênção para todo mundo aqui que me acompanham. Aliás, eu vou falar sobre fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. É através da fé que podemos alcançar o inalcançável. Tá bom? Espero que vocês gostem, fiquem comigo aqui no vídeo e até mais, pessoal! Então vamos lá, meus amados, vamos começar a nossa leitura em Romanos, capítulo 10 e o versículo 17, que diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Próxima passagem será em Romanos, capítulo 4 e versículo 5, que diz assim: mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. A outra passagem está em 1 Coríntios 16 e 13, que diz assim: vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Outra passagem também ainda em 1 Coríntios 2 e 5, que diz assim: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E a passagem que iremos ler agora está lá em 2 Coríntios, capítulo 5 e o verso 7. Diz assim: porque andamos por fé e não por vista. Efésios, capítulo 2 e o verso 8, que diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ainda em Efésios, capítulo 6 e o verso 16, que diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Agora, queridos, a passagem que nós iremos ler está em Hebreus 11:1. Eu vou ler várias passagens neste capítulo, principalmente sobre os heróis da fé, tá bom? Eu vou ler e vou dizendo para vocês cada versículo para que vocês possam acompanhar aí na tela comigo ou posteriormente na sua própria Bíblia, tá? Então vamos lá, Hebreus capítulo 11 e o verso 1, que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Esta passagem é extremamente importante. Ela já começa nos dizendo que a fé é um fundamento. Mas o que é fundamento? O que seria este fundamento? Fundamento é uma base principal, tá? É uma fundação. Quando se constrói um edifício, vou falar um edifício, pois um edifício são vários andares. Para que esse edifício ele não venha a ruir, a cair, ele precisa de um fundamento, de uma firmeza, Então, a fé é isto, meus amados. A fé é uma base, é algo que te sustenta. Se não houver fé em sua vida, fica difícil. Você não consegue acreditar em absolutamente nada, porque a sua fé está rasa, ela não está fundamentada. Então, meus amados, é por isso que nós devemos ter fé. É somente a fé que vai nos fazer chegar aonde queremos. É a fé que move tudo isso.
Tá, meus amados, esta passagem de Hebreus 11, ela é incrível. Ela é uma passagem que levanta o nosso ânimo. Vamos exercitar a nossa fé, a nossa esperança, as nossas expectativas. Tá, amados? Vamos meditar nessa passagem com muito amor, com muito carinho, né? Deixo esse vídeo para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem, porque é algo que aumenta cada dia mais a nossa vontade de enxergar mais além, bem mais além, né? Como os patriarcas, eles viviam por fé, eles acreditavam pela fé, eles conseguiam enxergar pela fé. Então é um exemplo deixado para nós, né? Esses grandes heróis da fé. Vamos continuar o nosso capítulo de Hebreus 11, porque esse capítulo inteiro é extremamente importante. Porém, vou falar dos pontos de fé deste capítulo. Ok, amados? Vamos lá, vamos acompanhar a leitura. Então, continuando, Hebreus 11 e o capítulo 3, que vai nos dizer assim: pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Continuando, Hebreus, capítulo 11 e o verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. O versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. O verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Esta passagem, esta parte também é muito importante, porque sem fé, irmãos, sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar quem? Agradar a Deus, porque é necessário, né? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, está aí o versículo 6, né? Que é muito, muito incrível. Continuando, ainda em Hebreus 11, o capítulo 7, que vai nos dizer assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Esta passagem bíblica, queridos, fala de um homem justo, íntegro e que andava com Deus. Um exemplo a ser seguido de fé, de perseverança, de justiça, de integridade. Noé é um exemplo para todos nós. Sabe, meus irmãos, eu na minha concepção fico pensando que Noé olhou à sua volta e talvez pensou que não havia nenhuma possibilidade de fazer um trabalho tão grandioso quanto ao que Deus havia lhe ordenado. Deus fala com ele para construir uma arca de proporções gigantescas, né? Noé foi o único patriarca que executou uma ordem de Deus para a destruição do mundo. Aquele que o Senhor havia criado com tanto amor. E ele, pela fé, obedeceu ao Senhor, né? Mesmo sem ter tudo que ele precisava ali naquele momento. Então imagine só, Noé, já de idade, foi fazendo tudo que o Senhor lhe ordenou. E essa arca serviu de abrigo para ele e sua família e para
todos os animais separados por Deus. Então, irmãos, isso é fé. Acredito que para Noé não foi fácil. Então é isso que nós devemos fazer. Nós estamos aqui diante de um microfone, falando com vocês, né, sobre Deus e sobre fé. Isso para a gente é gratificante, pelo menos para mim é gratificante poder transmitir a palavra do Senhor através de um meio de comunicação, onde esse meio de comunicação pode atrair milhares de pessoas. Isso é muito bom e creio que o Senhor Deus, Ele fica muito feliz com a gente trabalhando na obra dele, mesmo que diante de um microfone, diante de um aparelho de telefone. Deus é maravilhoso, Ele nos dá essas condições para podermos falarmos da sua palavra. Vamos continuar, irmãos. Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Mais um exemplo, de fé. Abraão somente ouviu a voz do Senhor e seguiu. Ele não vislumbrava nenhum lugar. Ele não tinha já um lugar pré-determinado para ele. Na sequência, que é Hebreus 11 e o verso 9, que ainda vai dizer assim sobre Abraão: pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Então vamos continuar Hebreus capítulo 11, 17, que ainda vai falar sobre Abraão, que diz assim: pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, ou o próprio pai, no caso Abraão, ofertasse o seu único filho, aquele que seria a promessa, aquele que Deus o havia prometido, o seu filho. Continuando, irmãos, Hebreus 11, no versículo 20, diz que pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Hebreus 11, 21. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Agora, o capítulo 11 de Hebreus, no versículo 22, diz assim também acerca de José: pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Hebreus ainda 11 e o versículo 23, que vai falar sobre Moisés. Moisés viveu uma sequência aí, de momentos de fé, que eu vou relatar agora nos próximos versículos. No capítulo 11, do verso 23 em diante, que vai dizer assim: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Então aqui também é um exemplo significativo de fé. Por quê? Porque a mãe de Moisés escondeu a criança por 3 meses, porque sabia, da ordenança do faraó para que matassem todos os meninos, Joquebede, como todos conhecem o nome da mãe de Moisés, escondeu a criança por 3 meses. E não foi o suficiente, porque a matança continuou, E o que ela fez por fé? Colocou o seu filho no cestinho. E ela foi obediente, porque
as crianças eram para ser jogadas no rio Nilo. Ela o protegeu, ela fez um cestinho, né? Teve todo o trabalho de fazer todo o processo naquele cestinho para que a criança ficasse em segurança. Então, pela fé, irmãos, ela fez tudo isso, crendo que o seu filho seria salvo, independente de como ele seria salvo. Simplesmente, ela o colocou no rio Nilo e todos já conhecem essa história, que é maravilhosa e linda. Hebreus 11, versículo 24, ainda sobre Moisés, diz: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E ainda falando sobre Moisés, no versículo 27, diz assim: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. E ainda sobre Moisés, no versículo 28, a Bíblia diz que pela fé ele celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhe não tocasse. E ainda pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Finalizando aqui a passagem de Moisés, temos aqui também a continuidade de Josué, né? A responsabilidade de conduzir o povo à terra de Canaã ficou sobre responsabilidade de Josué. Vocês conhecem a história de Josué, que vai estar, né, mencionada aí durante todo o tempo após a morte de Moisés. Este versículo em questão fala, né, desse ponto importante que foi as muralhas de Jericó terem sido derrubadas através da ordem de Josué, né? Josué totalmente direcionado por Deus também, né? Ele ouviu a voz do Senhor com todos os detalhes de como proceder para que essas muralhas fossem derrubadas, né? Então foi pela fé essa sequência também de Josué na conquista da terra prometida, que é uma outra parte que vai dar o prosseguimento aí na história de Josué, tá bom? Mas a gente vai finalizar este livro de Hebreus com algumas partes também relevantes acerca da fé, tá? Nesta passagem ainda aqui de Josué, vamos ter a passagem de Raabe, tá bom? Vamos lá, vamos continuar agora falando sobre as muralhas de Jericó e a fé de Josué. Vamos continuar? Hebreus 11 e o versículo 30. Pela fé, os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias, e este momento foi pela ordem de Josué. Essa passagem é muito incrível. Para mim, é um dos feitos assim mais impressionantes já acontecido, né? Amados e queridos irmãos, e toda esta campanha militar liderada por Josué, com muito sucesso, não seria possível se não houvesse tamanha fé com ele, não é, irmãos? E sobretudo, e mais importante, o comando e a direção do Senhor dos Exércitos, não é? Irmãos, queridos, quando eu leio passagens assim, de milagres assim, que a gente não consegue entender, eu me emociono em saber a grandeza do Senhor, o que o Senhor fez e continua fazendo. Eu me emociono ao ler passagens assim de extrema grandeza, né? Então vamos continuar, irmãos, vamos continuar, senão eu não vou conseguir terminar esse vídeo para vocês. Vamos, irmãos, vamos continuar em nome de Jesus. Temos uma passagem aqui ainda também em Hebreus 11, 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. É um exemplo de fé. Raabe está lá também na genealogia de Jesus, porque, para quem não sabe, Raabe se tornou esposa de Salmão,
tá? A história é incrível e também vou deixar na descrição do vídeo a história de Raabe, que foi uma heroína da fé também. Por mais que ela era uma meretriz, mas ela teve um papel importantíssimo na queda das muralhas, abrigando os espias de Josué, né, irmãos? Então, a história dela é incrível também e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para que vocês possam ir lá acompanhar a história dessa heroína da fé, Raabe. Aqui, no capítulo 11 de Hebreus, verso 32, tem uma passagem que fala assim: E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contado de Gideão e de Baraque e de Sansão e de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas. O capítulo 11 de Hebreus, do verso 33, vai dizer assim, concernente a estas pessoas, que os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Então, meus queridos, esta foi a passagem de Hebreus que falou muitas vezes aqui, né, neste capítulo sobre fé, tá? Essa parte de Hebreus eu encerro por aqui. Começaremos agora falando sobre fé. Animados ainda por aí? Espero que sim, tá, amados? Então, vamos lá. No livro de Mateus, capítulo 17 e o verso 20, que diz assim: E Jesus lhes disse: Por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Ainda em Mateus, capítulo 21 e o verso 21, que nos diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Ainda em Mateus 15, verso 28, que diz assim: Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Ainda em Mateus, capítulo 9, e o verso 2, diz assim: E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E agora, de Mateus, vamos pular lá para o livro de Tito, Tito 1, capítulo 2, que vai dizer assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade. 1 Pedro, capítulo 1, verso 5, nos diz assim: que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. O versículo 7 diz assim, também ainda em 1 Pedro, capítulo 1: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que parece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e em honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Versículo 9: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Agora, queridos, 1 Tessalonicenses, do capítulo 1,
verso 3, que diz assim: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Glória a Deus. E ainda em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, e o verso 7, nos diz assim: por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé. Agora, queridos, vamos lá para 2 Timóteo, capítulo 4 e o verso 7. Diz assim, Paulo dizendo nesta passagem: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora vamos ler em 1 Timóteo, capítulo 1 e o verso 2, que diz assim: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia, paz, da parte de Deus nosso Pai e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora vamos ler lá em Gálatas, capítulo 5 e o verso 5. Diz assim: porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Ainda em Gálatas 2 e o capítulo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Obrigada, Senhor. Obrigada por salvar a minha vida e a vida de todos que acreditam que Tu, ó Pai, morreste para a salvação das nossas vidas. Muito obrigada, meu Senhor. Muito obrigada. Continuando, queridos. Agora vamos ler em Tiago, capítulo 1 e o verso 3. Diz assim: sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Uma frase para a gente guardar dentro do nosso ser, dentro do nosso coração. Vou repetir: sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Então vamos finalizar com 1 João, capítulo 5 e o verso 4, que diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que maravilha! Que maravilha! Então, meus queridos, este canal foi criado para evangelismo, testemunhos, para falar do Senhor, falar sobre a palavra dele, e eu estou aqui para isso. Eu peço para que ele me use como ele quiser e da maneira que ele quiser. Eu estou aqui a postos à vontade dele. Então continue, meus amados, orando por mim, para que o Senhor ele continue nos abençoando, nos dando vitória, em nome do Senhor Jesus. Obrigada por vocês me acompanharem aqui no canal. E faz uma coisa para mim: compartilha esse vídeo com seus amigos, passa esse vídeo para frente, curtem, compartilhe nos grupos da família, no WhatsApp e assim sucessivamente nos grupos do Facebook, para que esse vídeo chegue a muitas pessoas. O meu foco não é o vídeo viralizar por uma mera coincidência, não. É para ele chegar às pessoas que precisam exercitar a sua fé. Então esse vídeo é para essas pessoas. Amém, queridos? Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.